Salve família! Eu sou o Guilherme, bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui, que é o Thiago Torres, conhecido também como o Chavoso da USP. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né, para estar gravando esse vídeo aqui com você hoje, né, e falar de alguns assuntos aqui importantes, falar um pouquinho sobre a minha vida. Meu nome é Thiago Torres, como ele falou, eu sou conhecido como Chavoso da USP. Isso veio a partir de um texto que eu escrevi no Facebook, que viralizou. Eu, obviamente, sou estudante da USP e eu moro na periferia de Guarulhos, na região metropolitana, lá pela Zona Norte. E, infelizmente, eu sou uma exceção dentro da universidade. E eu, assim como as outras pessoas pobres e periféricas que estão lá dentro, a gente passa por várias situações assim, né, bem difíceis ao longo da nossa graduação, são muitos choques de realidade. E eu quis retratar um pouquinho disso num texto, né, eu escrevi, postei lá no meu Face, ele viralizou e teve mais de 50 mil curtidas. E um jornalista do Condzilla pediu para me entrevistar, e aí ele colocou o título da matéria como um chavoso na universidade pública, e a partir daí o pessoal começou a me chamar de chavoso da USP. Fiquei curioso, como que começou essa percepção, que eu acho que para uma pessoa negra no Brasil é algo que não demora muito a entender, que é tratado diferente realmente, e como começou essa percepção de que você era tratado diferente no mundo e entender, como que você começou a entender mais essa disparidade na sociedade? Eu demorei um certo tempo assim, né, para eu começar a perceber os problemas da sociedade, porque as coisas são muito naturalizadas. A gente vive numa alienação assim o tempo todo, né, e a gente não consegue perceber as coisas, os problemas, que o racismo existe, que a desigualdade existe. Ainda mais quando a gente vive fechado em bolhas, né? E eu vivi fechado em uma bolha. Uma bolha da periferia. Porque viver na favela, mano, é viver numa bolha. Você não sabe o mundo lá fora, o que que existe, tá ligado? E era assim que eu vivia. Eu nasci e cresci na Brasilândia, que é o extremo da zona norte de São Paulo. E, e todas as pessoas que viviam comigo eram pobres, era da periferia também. E, tipo, a maioria era negras também, só que com a pele mais escura. Então eu tenho uma pele mais clara, inclusive eu cresci acreditando que eu era branco. Isso é algo muito legal de falar. O tal moreno. Isso. Nem isso, porque a minha pele ainda é bem mais clara, né? Então, meus pais falavam que eu era branco e aí meus amigos também. Então, tipo, sabe, não importa a textura do cabelo, não importa o nariz como é, não importa nada, assim. Você tem a pele clara no Brasil, as pessoas vão falar que você é branco, sabe? E aí, mesmo que você tenha um tratamento diferenciado dos que realmente são brancos, mesmo que você esteja numa condição assim socioeconômica de desvantagem em decorrência da escravidão que seus antepassados sofreram, ainda assim as pessoas vão falar, "Ó, você é branco, sabe?" Então eu meio que achava que eu era branco mesmo e era mais ou menos assim, sabe? Tipo, você tá vivendo ali junto com outras pessoas pobres, então você não vai perceber, existe desigualdade. Assim, no máximo você vê na novela, na televisão, que existe gente rica, mas aí você nem sabe muito bem o que é isso. E você acha, é só eu trabalhar duro que um dia eu vou chegar lá igual a eles. E a questão do racismo ainda foi mais difícil para eu perceber, porque, justamente como eu falei, né, eu tinha a pele mais clara, então eu era o menos discriminado, assim, do grupo, né? Porque, infelizmente, acontece muito isso, sabe? Tipo, mesmo entre negros de pele clara e pele escura, o de pele clara discrimina o de pele escura porque ele quer se sentir melhor. Eu não sou tão negro assim, eu não sou... É como se fosse. Infelizmente, é que eu falei, né? A alienação é tão forte que acontece esse tipo de coisa. Não existe uma união, assim, né? E aí entra a questão da minha sexualidade também, né? Porque eu sou gay, eu demorei muito tempo pra perceber isso também. Quando eu fui, assim, despertar um pouco pra questão social mesmo, nem foi através de alguma coisa que eu passava, foi através do feminismo, do machismo. Porque uma prima minha fez eu refletir sobre isso. Porque eu, enquanto homem, tive uma atitude machista e minha prima me repreendeu. E eu meio que me toquei naquele momento, né? Porque, assim, eu tava uma vez no shopping com ela, e aí passou umas meninas, assim, com um short, tipo, muito, muito, muito curto. E aí eu falei, nossa, pra que usar um short tão curto desse jeito?
E aí minha prima falou, mas o que, que você tem a ver com isso, sabe? O que, que você tem a ver com a roupa que ela tá usando? Você não tem nada a ver com isso. Foi um tapão na minha cara assim, sabe? Tipo, mano, o corpo é dela, ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser, e isso não afeta nada na sua vida, isso não significa nada sobre ela. Por que, que você tá questionando, sabe? Aí eu realmente parei pra pensar. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no... A partir dali eu fui conhecendo páginas de militância, página voltada para a questão social, eu fui curtindo, acompanhando e aprendendo mais coisas, né? E aí nisso eu comecei a ver mais sobre a questão LGBT também, porque é o maior tabu de todos, eu acho, assim, você falar sobre questões de pautas sociais, racismo, feminismo, machismo, LGBTfobia, talvez a questão LGBT seja o maior tabu, não sei, principalmente na periferia, né? Sim. Uma influência evangélica muito forte. E aí eu já percebia que eu gostava de homem, assim, mas eu não entendia nada do que isso significava. Tudo isso veio junto, então. Desde a identificação de você se autoconhecer, reconhecer como uma pessoa negra e também um homem gay. Então, a questão racial veio ainda depois, né? Ah, tá. Foi, assim, bem aos poucos, né? Mas foi mais ou menos no mesmo período, né? Tipo, foi entre final de 2014 e 2016 foi meu período de muitas descobertas e de muita mudança na minha vida. E aí foi uma luta muito grande pra mim, pra eu aceitar a minha negritude, aceitar o meu cabelo. Talvez uma das maiores formas de racismo que eu sofri foi por mim mesmo, que é o racismo internalizado, de você não aceitar de jeito nenhum a negritude, sabe? Então foi um processo muito pesado pra mim, porque eu passei muito tempo da minha vida odiando a mim mesmo, odiando ao meu pai, minha família paterna, que é negra, e a minha ancestralidade negra, sabe? Era uma coisa bizarra de... Enfim, eu passei por todas essas coisas de alisar o cabelo e fazer relaxamento progressiva e tudo mais. Um cabelo lindo desse. Quando você falou do cabelo, eu fiquei olhando, falei, nossa, o cabelo dele é tão bonito. Obrigado. Tipo, uma coisa muito comum, assim, que muitas pessoas negras que têm um nariz que não é fino fazem, de colocar pregador no nariz. Eu já fiz isso. Eu tentava passar coisas na minha pele pra embranquecer ela, tipo, deixar ela mais clara, sabe? Isso com quantos anos, você fala, mais ou menos? Eu comecei isso com os meus 11 anos. 11 anos de idade. Nossa, 11 anos. E isso durou quanto tempo? Até uns 16. Nossa, você foi 5 anos. 5 anos. 5 anos. E eu falava assim umas coisas... Não falava, né? Mas eu pensava muitas coisas horríveis sobre meu pai, sobre minha ancestralidade, como eu falei, sabe? Em que momento que deu um clique e você falou assim, não, pera. Claro, eu acho que é um processo, né? Nada é da noite pro dia. Tipo, ah, nossa, agora eu me amo do jeito que sou, né? Mas é um trabalho. Sim. Mas teve... Em que momento você começou a mudar isso? Você começou a pensar, não, pô, eu sou negro e tenho muito orgulho disso. E quem tem algum problema com isso, o problema é deles. Não é? Em que momento começou? Então, como você falou, né? É um processo. Então, eu até meus 15, 16 anos, não, 15 anos, eu, tipo, era isso de eu odeio a negritude, acho que cabelo crespo é horrível e tudo mais. E aí, quando eu comecei a acessar essas páginas, eu fui vendo esse conteúdo, né, relacionado à causa racial e social, não sei o quê. E essas páginas também, elas costumam postar muitas fotos de pessoas negras, assim, que se amam, né? Pessoas negras com cabelo crespo, cacheado e tudo mais, mostrando a beleza negra, né? Porque o que a gente vê via, né? Hoje tá mudando um pouco. Sim. Não que eu me iluda muito com isso, de achar que a mídia é boazinha, mas até um pouco tempo atrás era só coisa negativa, negativa assim. Então não tem como você olhar para aquilo e querer se identificar com aquilo, falar, eu quero ser negro, porque olha isso que lindo. Não, era só... O negro era retratado das piores formas possíveis. E era um dos motivos também de eu falar que eu odiava minha ancestralidade, porque eu falava, mano, minha ancestralidade eram escravos, que orgulho que eu vou ter disso, sabe? Porque o que a gente aprende na escola sobre a história negra é isso, foram escravos, ponto. Sim. Ninguém vai querer se identificar com isso, a criança negra não vai falar, ai, meu avô, minha avó ali, meus bisavós, sabe? E aí, enfim, conforme você vai estudando, vendo essas fotos dessas pessoas negras bonitas e que se amam e tudo mais,
E estudando mais a história negra, vendo que não é só escravidão, é resistência, é Zumbi dos Palmares, Dandara e Revolta dos Malês, e um monte de coisa. E você percebe, mano, nossa, então existe uma manipulação aí da sociedade, da mídia e da classe dominante para que a gente não queira ser negro, para que a gente se odeie. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke. Final de 2018, né, quando eu de fato falava, mano, eu sou negro, é isso. Como eu falei, isso veio através do estudo, né? E antes você falava, sou negro, ou quer dizer, ou você tentava não falar isso pra você, né? Não, eu se falava acei- que eu era pardo. Você falava que era pardo e não se aceitava como negro. Sobre esse meu processo de entender que eu sou negro, né? Ele só foi realmente assim, concluir, se concretizar depois que eu entrei na universidade. Isso acontece com muitas pessoas negras de pele clara, por vários motivos, né? Primeiro porque a universidade é um espaço extremamente branco, é uma realidade totalmente diferente da que a gente está acostumado, assim, na periferia principalmente. Então, é muito mais fácil você perceber que você não é branco quando você está no meio dos brancos de fato. Porque começa a ficar muito claro, né? Igual eu falei, quando eu tô na periferia, né? Nasci e cresci na Brasilândia, atualmente eu moro em Guarulhos. As pessoas ao seu redor têm uma variedade, assim, de tons de pele muito grande, mas sempre varia mais para os mais escuros, assim. É do meu tom para cima. E o nariz também, maioria nariz largo, cabelo cacheado, crespo, apesar que muitas pessoas alisam, raspa, né? E aí você fica ali misturado naquele meio e você tá ali, sabe? Agora, quando você chega num lugar que você é um pontinho ali no meio de um monte de gente muito branca, com cabelo liso, 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 e nariz fino e tudo mais, você percebe que você não é igual a eles, né? Primeiro, assim, é nítido só de olhar, você já vê que você é diferente. E segundo, que você vai ver que o tratamento vai ser diferente, né? Não necessariamente negativo, né? Tem um tratamento negativo da discriminação, do preconceito, do olhar torto. Mas também tem das pessoas virem te reconhecer enquanto uma pessoa negra, sabe? Então o que aconteceu muito comigo foi logo que eu entrei, o coletivo negro vem me convidar pra fazer parte dele. E aí eu já fiquei assim, né? Falei, mano, eu não sou negro e tal. Aí eu até falei pra eles, eu falei, não, eu não sou negro, eu sou pardo. Aí eu achei que eles iam brigar comigo, só que não, eu falei, tá bom, né? Se você acha. E aí um tempo depois eu falei, então, gente, eu não sou pardo, não, eu sou negro, deixa eu entrar pro coletivo. E aí eu entrei, né? Mas, então, por exemplo, tive essa experiência, né? O pessoal do coletivo negro me convidando, eles me cumprimentavam falando, salve preto. Ou então, pessoas brancas vindo perguntar minha opinião sobre algum assunto relacionado a racismo. Falar, tipo, você acha que isso aqui é racismo? Não sei o quê. Eu falo, gente, por que você tá perguntando a minha opinião sobre isso, né? E, enfim, teve essa questão das experiências, né? Mas tem a questão do acesso ao conhecimento também. Porque, tipo... que é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que aí a gente já entra no assunto do racismo estrutural, é a gente ter essa noção de que o racismo não é uma coisa aleatória, individual, o fulano ali é racista, não sei o quê. Não, é uma coisa totalmente social. E é estrutural porque ele estrutura a nossa sociedade, ele estrutura todas as relações da nossa sociedade, né? E aqui já é um sociólogo em formação falando, né, sobre o funcionamento da nossa sociedade, que ela tem instituições, ela tem estruturas, né? Nossa sociedade ela é formada por um sistema econômico, um sistema político, por instituições e tudo mais. E todas essas coisas, todas essas relações, elas estão pautadas em cima do racismo. Ou seja, em cima da opressão dos povos não brancos, principalmente no caso do Brasil, dos povos negros. Os indígenas também, mas a maioria foram exterminados ao longo da história, e agora atualmente estão mais ainda também. Mas atualmente, né, o racismo no Brasil ele acaba se dando principalmente dessa opressão da população negra e indígena, claro, asiáticos também, mas enfim, falando da questão negra, tudo vai ser permeado pelo racismo, né? Todas as relações sociais, políticas, econômicas. Então, é por isso que para você criar uma consciência racial, até uma identidade racial que seja politizada, né, consciente, é necessário que você estude essas coisas, né? Você estude o nosso sistema econômico, nosso sistema político, a história do nosso país, porque é só estudando todas essas coisas que você vai entender o que de fato é ser negro, né? O que de fato é ser branco, historicamente, socialmente falando, né?
quais são os benefícios, os privilégios, as desvantagens que cada um desses grupos raciais vão ter na sociedade. É importante ter essa noção de grupo racial, né? Para você não ter uma consciência racial individualizada, individualista, sabe, mano? Você ser negro, você ser branco, etc., você tá dentro de um grupo racial, com pessoas que tiveram uma vivência, que passam por coisas muito semelhantes a você, né? Então, foi como eu falei, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu parei e falei, mano, eu faço parte de um grupo racial. Qual é o grupo racial que eu faço parte? Sabe? Qual é a minha vivência? Qual foi a minha vivência nessa sociedade? Qual é a minha posição na sociedade? Dos meus ancestrais, sabe? Eu tive privilégios ao longo da minha vida, eu tive desvantagens, eu tive tratamento diferenciado por questão do meu cabelo, do meu nariz, da minha pele não ser tão branca assim. E aí eu fui puxando na minha memória várias coisas assim, né? De experiências de preconceito. Mas também o simples fato de eu ser uma pessoa que nasceu no fim do mundo, que nasceu no extremo da zona norte de São Paulo, filho de retirantes nordestinos pobres, feirantes, que meus ancestrais foram escravizados e que eu, por causa disso, eu vivo na pobreza hoje. E um monte de coisa assim, sabe? De ter mais dificuldade para acessar o mercado de trabalho formal, meus familiares, e de entrar na universidade. O simples fato de entrar na universidade e ver que a maioria das pessoas lá não se parecem comigo, sabe? Isso é uma das coisas para você entender a sua posição racial na sociedade. Identificar onde que as pessoas parecidas com você estão na sociedade. Porque, como eu falei, a gente faz parte de grupos raciais. Então, aí as pessoas que parecem comigo fazem parte desse grupo racial. E elas estão onde? Elas estão nas universidades, elas estão na política, elas estão nos bairros nobres, elas estão ocupando posições de poder na sociedade? Não. Elas estão onde? Elas estão nos presídios, elas estão sendo mortas, elas estão na periferia, na favela, nos subempregos. Isso é um grupo racial, um grupo social. E aí, querendo ou não, eu faço parte desse grupo. É um grupo que é explorado, que é oprimido. E é isso que caracteriza o racismo como sendo estrutural, né? Como eu falei, ele estrutura todas essas relações da sociedade. E, enfim, foi entendendo tudo isso que eu consegui entender que eu sou negro. E se alguém tiver interesse em entender melhor isso, eu tenho um vídeo no meu canal justamente sobre isso, né? O título é Raça e Racismo. Aliás, eu tenho um canal. Vou deixar o link embaixo. O vídeo se chama Raça e Racismo, o que é ser branco, negro ou pardo. E aí lá eu falo mais detalhadamente sobre tudo isso que eu falei aqui agora. Uma sociedade racista, não basta não ser racista, você tem que ser contra o racismo. Então acho que tudo isso serve pra gente refletir. Eu, como uma pessoa branca, demorou anos para eu me tocar, falar, não, gente, eu acho que sou privilegiado. Para mim também é meio difícil entender o que eu posso fazer, mas assim, ser antirracista talvez seja o primeiro passo, né? Claro que eu acho que, como você mesmo disse, a gente vive numa sociedade racista, então é algo que a gente precisa ir aprendendo e se educando aos poucos, todos os dias, né? E justamente por o racismo ser um problema social, ele não é um problema dos negros, não é um problema só da população negra e indígena, etc. É um problema de todo mundo. Enquanto a sociedade for racista e tiver essa desigualdade tão grande, ela não vai se desenvolver, não vai pra frente e não vai ter uma vida digna e tranquila para todo mundo, sabe? Então é necessário que todo mundo esteja engajado nessa luta antirracista, porque é uma luta humana, mano. Tipo, você não ser contra o racismo é algo desumano, tá ligado? Porque é isso, hoje você vê o negro sofrendo e você não é negro, você não se importa, mas amanhã pode ser você que é mulher sofrendo e o homem negro não vai se importar. Ou você que é um homem gay sofrendo e o negro hétero não vai se importar. Ou você, sei lá, que é gordo, que é pobre, que tem deficiência, etc, sabe? A maioria das pessoas faz parte de algum grupo que sofre algum tipo de opressão, de discriminação, e se a gente só for e se a gente só for olhar para o que a gente sofre e ignorar a dor do outro, o outro também não vai ser obrigado a ajudar nós, entendeu? Então tem que estar todo mundo junto, todo mundo unido. Sei lá, por exemplo, quem é de uma religião minoritária, que às vezes sofre uma certa discriminação também. Enfim, mano, todo mundo tá sujeito a sofrer algum tipo de perseguição em algum momento. Então, por isso que é preciso que todo mundo esteja unido e lutando contra todo tipo de discriminação, de coisa errada nessa sociedade, tá ligado? É isso. Muito obrigado pela aula, né? Por tudo. Ele tem um canal no YouTube. Qual que é o canal no YouTube? Chavoso da USP. Chavoso da USP. Vou deixar o link embaixo. Procurem. E a gente se vê na próxima. Né? Isso. Obrigado. Imagina, obrigado.